Nessa semana saiu o último trailer da temporada final de Bleach e tá tudo absurdamente incrível. Nesse vídeo eu vou fazer a minha análise do trailer e vou te mostrar todos os detalhes escondidos nele. Fica aí que também vou falar sobre o conteúdo inédito que teremos no anime. E você vai sair desse vídeo animado pro retorno de Bleach em julho. Pessoal, como vocês já sabem, saiu um trailer absurdo de Bleach na última semana. E a primeira coisa que eu e a comunidade percebeu é que não teremos CGI na animação. E o que isso quer dizer? Que todo o anime provavelmente foi trabalhado de forma tradicional, o que garante mais detalhe, mais cuidado com a animação. E isso vai gerar mais fluidez, principalmente nas lutas importantes que nós teremos. Bom, logo ali no comecinho, uma coisa que chama muito a nossa atenção é a Orihime utilizando os seus poderes para bloquear um ataque do Yhwach. O que isso quer dizer? Que a Orihime está absurdamente forte. Ela simplesmente bloqueou um ataque do personagem mais poderoso da obra, reforçando o que todos nós da comunidade de Bleach já sabemos, que a Orihime é uma das personagens mais poderosas que tem. A questão é que o poder dela não serve para causar dano, então isso muitas vezes é subvalorizado, principalmente pro resto da fandom de anime que não entende esses conceitos. Um personagem simplesmente reverter um dano como se ele não tivesse acontecido e também bloquear golpes do personagem mais forte da obra são feitos absurdos, dignos da posição da Orihime como uma das personagens do grupo principal. Logo depois disso, a gente vê o Ichigo lutando contra o Yhwach, só que disso eu vou falar mais pro final, aguenta aí. Bom, outro ponto que nós podemos observar é a luta entre Yoruichi e Urahara contra o Asuka e Naklevar. E que nós sabemos que existem outras pessoas envolvidas, mas eu não vou dar spoiler não. E de uma maneira geral, ficou muito bem feita a qualidade da luta e das habilidades, além do fato que veremos a verdadeira forma, um tanto polêmica, da Yoruichi. Sem falar que ficou muito legal também o Urahara mostrando a plaquinha de que após você ler isso, você estará transformada. E pessoal, confia em mim, essa luta é absurda. Tem coisas muito impressionantes sendo mostradas. Veremos o Urahara utilizando toda a sua força, o que é algo inédito, sem falar no desfecho surpreendente dessa luta. A gente viu também a aparição do Kenpachi, do Hitsugaya e do Byakuya, sendo que todos eles estão lutando contra o Gerard Valkyrie, que é uma luta muito impressionante, onde nós veremos grandes revelações sobre as habilidades do Kenpachi e do Hitsugaya. Mais uma vez, para não dar spoiler, não vou falar do que consistem essas habilidades, mas tenho certeza que vocês vão gostar muito. E esse é um dos momentos mais celebrados do mangá, pois algo que estávamos esperando há muito tempo finalmente se confirma e nos é explicado melhor. Após isso, nós vemos algumas cenas da continuação da luta entre Julgram e Ishida, que começou na última temporada. Dessa parte não tem muita coisa nova não, mas destaco o momento em que mostra aberta uma fenda que é um portal para o mundo dos vivos que podemos ver atrás do Ishida. E bom, agora voltamos pro Ichigo vs Yhwach, que já está no final do trailer, né? E a primeira coisa que obviamente nos chama atenção é o Ichigo gritando Bankai. E essa luta que ele tem contra o Yhwach ocorre momentos antes de uma transformação muito importante pro Ichigo, que já foi até mostrada em pôsteres e trailers anteriores a esse. Quem sabe do que eu estou falando, sabe que é a forma do chifre da salvação. E ela vai se manifestar um pouco após essa luta que ele tem no trailer. Então esse é um momento crucial para a obra. Vai chegar um momento em que ele vai utilizar a sua Bankai conforme mostra no trailer. E todos nós que já lemos o mangá sabemos que é um momento muito importante da história. Sem falar que a Bankai do Ichigo é muito pouco explicada. Bom, e os detalhes que eu falei são esses. Mas nós também não podemos deixar de falar da estética do trailer. Aquela questão um tanto polêmica, né, do filtro vermelho que aparece nas cenas de luta, principalmente do Ichigo contra o Yhwach, que ficou bastante diferente do que a gente esperava do mangá. Mas se você for analisar, ficou bem interessante e condizente com toda a temática dos outros arcos dessa última temporada, das outras partes que foram sendo lançadas. E eu acho que isso vai funcionar muito bem. Essas noções de iluminação e outros detalhes, principalmente a parte de som, que não temos noção nenhuma no mangá, acabam ficando diferentes mesmo. E isso é uma questão até cinematográfica, que demonstra o cuidado que o estúdio está tendo para animar isso tudo.
Vamos falar agora sobre o conteúdo novo que teremos. Numa outra informação que foi vazada há mais ou menos uns 2 dias, a gente ficou sabendo que a temporada terá 13 episódios. Além disso, eu e a comunidade imaginamos que em torno de 3 a 4 episódios serão de conteúdo completamente inédito, que foi acrescentado pelo Cubo. Mas o que podemos esperar desse conteúdo extra? Então, existem muitas apostas, vou mostrar para vocês as mais comentadas. Se eu esquecer de alguma, fala aí nos comentários também. A última que eu falar aqui é uma mais provável, pois temos pistas deixadas pelo próprio Cubo. Se liga! Primeira coisa que todo mundo fala é sobre a luta final entre Aizen, Renji, Ichigo, Uryu e Urabara. Essa luta no mangá é muito resumida e ficamos com a sensação estranha, apesar de ter um resultado muito bom e alguns diálogos icônicos. Mas então, o que se imagina é que essa luta será estendida, com mais explicações e melhor participação dos personagens, assim como já vimos em outras obras como Demon Slayer, por exemplo. Falando em Bankai, não podemos esquecer também da Bankai do Aizen. Sim, ela existe? Ele vai utilizá-la? Se ela existe, por que ele não utiliza? Essas perguntas e uma infinidade de teorias que vimos ao longo dos anos poderão finalmente ser respondidas. E talvez tenhamos mais informações sobre os filhos do Ichigo e da Rukia, e o Arco do Inferno, da One Shot que se passa após o final da guerra. Ou então, o que o pessoal tem apostado também, é uma conexão com o Burn the Witch, que também faz parte do mesmo universo. Bom, e por fim, a teoria mais importante e talvez mais plausível, onde o Cubo já deu algumas possíveis dicas sobre o que realmente teremos, e aqui a gente sai um pouquinho do campo das teorias e especulações, pois temos alguns indícios mais fortes. Bom, o Cubo ele deu uma declaração instigando as pessoas a observarem um personagem específico no anime, que não existia no mangá. Sendo assim, só poderia ser alguém da One Shot ou das novels. Os personagens que vêm na nossa mente são o Asashiro, que foi um Kenpachi muito poderoso, com habilidades muito apelonas, que acabou preso no Muken, e ele estava junto com Aizen. Ou então, o que é mais provável na minha opinião, o Tokinada, que é um personagem das novels e era membro de uma das famílias nobres da Soul Society, e ele possuía uma Shikai que era capaz de copiar qualquer outra habilidade, e a introdução desse personagem, obviamente, seria feita através de um flashback, e seria uma forma de nos dar mais detalhes sobre as famílias nobres de Bleach, dando um peso maior para a história, porque essas famílias estão profundamente ligadas ao Rei das Almas e toda a tirania e os problemas da Soul Society. Além disso, igual eu falei, pode ser que seja uma personagem inédita, e a comunidade especula que pode ser a futura esposa do Ishida, de quem nunca ouvimos falar. E eu vou acrescentar aqui por minha conta a possibilidade de aparecerem os antigos membros da Gotei 13, na sua formação original, também em forma de flashback, e dando mais profundidade para a história. Bom, e depois da guerra, acabou o Bleach? Não, muito pelo contrário. Inclusive, uma entrevista de janeiro, o dublador do Kon afirmou categoricamente que a franquia não iria acabar no final da temporada. Sem falar que a gente tem fortes indícios da continuação da história de Burn the Witch, que está no mesmo universo, e um possível crossover com o Ichigo, que a gente sabe que depois da história original de Bleach, ele foi estudar na Inglaterra, que é onde se passa Burn the Witch. E o mais importante, pra gente finalizar aqui, o possível Arco do Inferno. A gente já tem uma one shot que ficou com o final em aberto, quem já leu já sabe, e teve a aparição de personagens que inclusive já morreram na obra. Bom, e essa é a teoria que se especula mais, mas pode ser que o Cubo ele vá para um caminho de explorar mais o universo das famílias nobres. Agora, essas duas teorias são mais fortes porque nós sabemos que algo vai acontecer. E como a gente sabe isso? Através das respostas que o Cubo tem dado no Clube Outside. Você consegue perceber claramente que são respostas fugindo do tema. Ele fala assim: não posso falar sobre isso agora, em vez de deixar claro que não teria mais nada. Pensa comigo, se alguém pergunta assim: Bleach acabou? Se realmente fosse acabar, ele falaria com a maior tranquilidade. Mas como ele fica se esquivando, é porque tem coisa aí. Bom, pessoal, é isso. Se vocês estão animados com Bleach, assim como eu, curte o vídeo e se inscreva no canal. Vamos acompanhar e trazer tudo o que pudermos sobre Bleach nessa reta final. Muito obrigado e um grande abraço.